Fala rapaziada, tudo bem? Tudo jóia? Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar sobre genética, tá? Genética aí é um assunto assim que as pessoas elas tendem a correr desse assunto, né? E por um lado é até compreensível, né? Porque não é um assunto assim prazeroso não, tá? Mas é interessante e importante porque, pessoal, a partir do momento que você tem um conhecimento, tá? Você consegue, por exemplo, os cruzamentos das calopsitas, e você consegue programar, você consegue, por exemplo, resolver alguns problemas dentro da criação, às vezes está querendo mais fêmeas, então assim, isso é possível você programar, entendeu? Dentro da genética, desde que você tenha um conhecimento, né? Pelo menos básico, para você criar as calopsitas bem. Caso contrário, você vai criar, mas você não vai criar tão bem assim que às vezes você fica um pouco tá com a coisa na mão, mas não sabe fazer como, e de repente você está doido para fazer algo aí que vai te ajudar, tá precisando, enfim, vai te ajudar, entendeu? Então, pessoal, vamos lá falar o seguinte sobre genética, né? O conceito de genética basicamente todo mundo tem, né? É a ciência que estuda aí a hereditariedade, né, de um indivíduo que é passado para outro, né? Aquela característica dos pais que é passado para os filhos, né? Que bem na verdade, pessoal, não é bem uma característica que é passada. Na verdade é passada uma receita dos pais, tá? E essa receita lá, ela é elaborada e gera uma característica às vezes bem predominante do pai, às vezes da mãe, às vezes mista, às vezes não é nem do pai nem da mãe, aquela característica do novo indivíduo, pode ser dos avós, entendeu? Ou pode ser do bisavó, do bisavô, né? Dos bisavós. Então isso é muito relativo. Então por isso que na verdade a gente, quando tem um conceito de que está passando a receita, é melhor do que as características, porque aí a gente já começa a pegar uma base bem boa para entender lá na frente. Então qual que seria então a pergunta, né? Já que é a receita, onde é que estaria essa receita? Olha, essa receita ela está no gene. E onde estaria o gene? O gene, tá? Que é a parte que a gente vai falar sobre essa aula. Nós não vamos falar aqui outros conceitos de palavras dentro da genética, fenótipo, genótipo, agora não, tá? Eu vou falar algumas que têm alguma relação com o gene, que obrigatoriamente eu vou ter que falar, mas o meu foco aqui vai ser o gene, para você entender essa unidade de transmissão, essa unidade de receita que é passada para os descendentes, saber, tá? Entender um pouco mais o que é essa unidade e aonde ela está localizada. Então vamos lá, ela está localizada aí nas células sexuais, tá? Tem dois tipos de células, células sexuais e células somáticas. As células somáticas são as células do corpo e as células sexuais são as células que estão nos gametas dos pais. Então é lá nos gametas dos pais que encontra-se o gene. O gene fica nas células, tá? Na verdade, ele não fica na célula, ele fica no núcleo da célula, só para você ver como é que é. O gene fica no núcleo da célula, tá? E essas células ficam aonde? Nos gametas, tá? Do pai e da mãe, beleza? Como é que essa receita, esse gene, ele fica no núcleo da célula? Ele fica no formato de cromossomo. Agora a gente já vai falar mais um conceito, cromossomo, né? Esses cromossomos, esse material genético que está lá no núcleo da célula, ele pode se apresentar, tá, nas células do corpo, que a gente já falou, células somáticas, e nas células sexuais. Nas células do corpo, ele vai ter aí, são pares, né? São 46, tá, cromossomos nas células somáticas. Nas células sexuais é a metade, tá? Isso é importante porque a gente falar um pouquinho disso aqui, porque lá na frente você vai lembrar sobre esses termos, célula somática, entendeu? Células sexuais, aí você vai ligar alguma coisa sexo ligado, você vai ligar aves com padrão de cores autossômico e recessivo. Mas vamos fechar esse parênteses aqui, esquece por vencer aí. Então você ficou aí sabendo onde é que fica o gene, tá bom?
ele fica no núcleo da célula. Eu fiz um desenhozinho aqui, ó, bem simples, bem tranquilo, pessoal, para a gente conversar mais um pouquinho, porque depois que você entender o que é o gene e onde ele fica, vai ficar mais fácil para você entender o restante, tá bom? A gente vai falar as aulas posteriores aí sobre esse assunto aí, tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu fiz um desenho, tá, de um cromossomo, tá? Esse cromossomo aqui ele fica no núcleo das células sexuais, que fica lá nos gametas, tá? Dos pais e da mãe, e que esse gene, tá? Essa receita, ele fica, tá? De forma condensada, ele se apresenta como um cromossomo, entendeu? Esse cromossomo, na forma descondensada, ele vai apresentar os genes, certo? Vai apresentar os genes. Então, outra informação, todas as células, elas são feitas de um único material genético. São aquelas 4 bases nitrogenadas, que o pessoal fala os nomes aí, que parece nome de mulheres, tá? Senhoras, guanina, citosina, não me lembro muito bem, mas tem 4 nomes para essas bases. Então, as células, elas recebem esse mesmo material genético, só que a forma como que elas se manifestam, tá? Se apresentam, se elas manifestam ali, se apresentam no gene, ela vai determinar se vai ser um fígado, se vai ser o coração, se vai ser a pele, enfim, né? Ela que vai fazendo lá as combinações lá e vai mandar, por exemplo. Então, quando um indivíduo ele tem uma característica, tá? Por exemplo, eu tenho uma foto aqui do arlequim, ó, tá? Quando o indivíduo ele tem uma característica, você observa bem que essa foto aqui, ela é repleta de arlequim, tá? E os arlequins você vai ver que vai seguir praticamente um padrão, olha só, tá? Não é verdade? Então, para cada característica dessa ave aqui, um gene foi responsável, tá? Um gene foi responsável. Por quê? O DNA, muita gente pensa que o DNA o gene o DNA, não. O gene ele faz parte, tá? Ele faz parte, tá? Do DNA. O gene ele faz parte do DNA. O DNA é o cromossomo descondensado, tudo bem? Então, quando você entende que o que é o gene e onde ele fica, a gente começa até às vezes se interessar mais pelo assunto, tá? Então, para cada característica dessa ave aqui, teve uma combinação de gene que mandou, olha, uma receitazinha, você vai ter a bochecha vermelha, você vai ter o topete amarelo, enfim, tudo bem? E agora que a gente já tem esse conceito aqui do gene, tá? Nós vamos encerrar a aula, encerrar esse videozinho aqui, para não ficar muito confuso, tá? Mas você conseguiu identificar bem, e aí daqui a gente vai fazer aulas aí que vai ficar mais fácil, a gente vai entrar nos conceitos de genótipo, fenótipo, entendeu? De gene recessivo, dominante, não se preocupa com isso, entendeu? A gente vai falar também aí, ó, de como você fazer uma tabelinha para você colocar o macho e a fêmea ali e fazer a distribuição e fazer azinho, azão. A gente pode substituir também as letras, porque as letras é apenas uma forma de representar, não necessariamente precisa ser as letras ou determinada letra. Tudo bem? Até o próximo vídeo. Estendeu demais, mas tá bom, faz parte. Um abraço, fique com Deus e fui!